Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, Ricardo Mota, mais uma vez aqui no CMCast. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que você quiser acessar esse podcast, videocast, que vai estar na plataforma do Cada Minuto e no nosso canal, Cada Minuto TV. Queria que vocês fossem lá, curtissem e passassem a seguir o canal. A gente está com uma média de 7 mil seguidores. Se a gente chegar a 10 mil, eu prometo que trago uma surpresa aqui para o público. Mas, Ricardo, o tema desse programa é a Braskem. A gente teve algumas novidades sobre o caso, quer dizer, você trouxe uma novidade sobre o caso, que é o julgamento que vai acontecer na Holanda, provavelmente em maio, como você coloca no seu blog, no texto. Há mais ou menos 2 semanas atrás, a tragédia completou 5 anos, são 55 mil famílias envolvidas. Há problemas, o valor irrisório que a Braskem promete a alguma das pessoas, e essa ação na Holanda é a primeira na qual a Braskem pode ser penalizada, porque em Alagoas parece que não sequer existe um processo, né? Eu queria que você explicasse isso ao público. Teremos julgamento em maio da Braskem e o que pode acontecer com ela? Olha, essa informação eu publiquei na semana passada, né, a possibilidade de acontecer, uma expectativa porque tem um escritório, né, no Paraná que atua nesse caso, e os advogados estiveram aqui, alguns deles, e disseram que havia essa expectativa de julgamento até maio. Eu recebi uma ligação de Brasília, que é de outro escritório, eu até vou me inteirar mais detalhadamente, eles vão explicar como anda esse processo, e eles me disseram que não tem uma data marcada ainda para o julgamento, mas que vai acontecer. E esperamos que sim. Eu confesso a você, tem muita dificuldade de um julgamento como esse no Brasil, seja pelo tamanho do problema, né? E assim, você está falando de uma grande empresa, uma empresa, enfim, de porte internacional, vai ser julgado na Holanda, porque tem uma sede na Holanda, né? A Braskem, mas há sim também um cansaço no judiciário local, e eu vou explicar por quê, em relação ao tema. Não sei se você acompanhou, e acompanhou, eu tenho certeza, a questão da ação da Defensoria nos flechais. Isso, exatamente. Tá? Então, o que acontece lá nos flechais? É uma população que está ilhada socialmente, economicamente, há já uma evasão daquela área por parte de muitas pessoas, mas são quase 10 mil pessoas, 2.700 famílias isoladas. E não dá para dizer que elas não serão atingidas num eventual acidente. Tomara que não aconteça nunca nada. Aliás, eu já ouvi isso, né? Tá aí, tiraram as famílias, não aconteceu nada. E que bom que não aconteceu. A gente não sabe a dimensão do que pode acontecer ali. Apesar dos estudos, a CPRM fez um trabalho muito competente e muito dedicado dos seus técnicos, dos seus cientistas. E, enfim, e graças a isso a gente sabe que há um problema que pode efetivamente nunca resultar em tragédia, mas pode sim haver uma tragédia. Na questão dos flechais, houve um acordo. Eu falo do cansaço por isso. Aquele acordo que foi... Isso seria minha grande dúvida. Por que o cansaço judicial? No ano passado, foi feito um acordo e é uma confusão por conta dos estudos, né? Há um estudo da Braskem e há um estudo do próprio Ministério Público Federal, né, mostrando que há um isolamento social e que ali tem uma faixa da população de extrema pobreza, ou está migrando para a extrema pobreza. Fez-se um acordo em que cada família ali, 2.700, 25 mil. Que é isso? Eu pensei que era 40 mil. Não, 40 mil é danos morais, né, do pessoal de Pinheiro, é o que a Braskem está estipulando, enfim. Que é muito pouco também. Pouquíssimo, né? Eles estão indenizando os imóveis, tudo bem, mas a gente está falando, como é que você indeniza vidas perdidas? Vidas destruídas, como é que você calcula isso? O dano moral, ele é subjetivo? Tem um dado de subjetividade muito grande, mas é preciso mensurar isso de forma mais justa possível. Quando eu falo na história do acordo, foi feito um acordo com a Defensoria Federal, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, para que aquela população ali fosse indenizada em R$25 mil. Existe uma decisão já do juiz André Granja, que é uma pessoa muito correta, a gente sabe disso, né? Com sensibilidade social, e como isso é importante, né? Quando eu
eu me refiro a essa área do direito, eu assim, sou fã dos advogados como profissão, porque eles, de fato, eles se empenham quando pegam uma causa, e muitas vezes não acontece com os magistrados e com o Ministério, porque é aquela história, no final do mês vai estar lá o salário, e isso, sem dúvida nenhuma, de alguma maneira, faz com que haja é triste isso. Uma falta de ímpeto que, por exemplo, o advogado tem, porque o prato do dia está ali, né? O pão dele está ali no dia a dia, em cada causa que ele pega. Mas vamos lá. O caso do Dr. André Granja, eu conheço o Dr. André Granja, enfim, nunca tive intimidade com ele, mas ele é filho do Tobias Granja, né? O jornalista que foi assassinado aqui em Alagoas. Que eu conheci, eu tive uma convivência, alguma convivência com o Tobias. Tobias era uma figura muito interessante, né? E era um jornalista muito valente também, né? Muito corajoso. E um advogado idem, né? No auge daquela questão dos calheiros, né? Com o Cabo Henrique, ele estava lá, né? Enfim, era muito interessante. E ele era também um ótimo advogado. E o doutor André tem uma formação boa. É lembrar aquela história do Ponte de Miranda, né? Isso. Se só sabe o direito, nenhum direito sabe. Ele vai além do direito, tenho certeza. Então, nessa causa, ele negou a liminar, que era para bloquear 1,7 bilhão que a Defensoria pediu, né? Era uma ação que o doutor Ricardo Melro vinha desenvolvendo, mas essa história ainda continua. E é importante ver, e é importante saber também, né? A Braskem é dona das manchetes. Perfeito. Né? Ela domina o campo das manchetes. Então, parece assim, olha, o juiz rejeitou, não quer nem ver. Não é assim. Ele rejeitou a pedido de liminar. Tem um argumento em que ele diz, por exemplo, as pessoas não são obrigadas a aceitar os 25 mil reais. Mas se entrar com uma ação individual contra a Braskem... É muito complicado. Não cabe na cabeça de qualquer pessoa que tenha um mínimo de racionalidade, né, e que consiga enxergar o que é o judiciário brasileiro, sem imaginar que uma ação individual tem chance de vitória. Até porque se uma ganhar, as outras vão, né? Então, são questões que precisam ser resolvidas. Eu acho que tem uma informação nova e boa, que é a Polícia Federal entrando na investigação. Esse é o ponto. A superintendente da Polícia Federal, a nova doutora Luciana... Foi a primeira fala dela. Exatamente, achei extremamente interessante. Vão prender? Não, mas é importante porque é uma parte do Estado com capacidade de investigação, de ir além de onde outras instituições não foram, para saber, tem responsáveis por isso? Tem responsabilidades por isso? Qual foi a atuação do Estado? Qual foi a atuação do município? Quer dizer, quem de forma geral, é todo mundo vítima? O Estado é vítima, o município, mas até que ponto não há uma leniência, né, do poder público em relação a tudo isso que aconteceu? Ricardo, o que é que pode acontecer com a Braskem na Holanda? Vamos dizer, há um julgamento. Olha, acredito que a justiça dela seja mais célere, seja mais rápida. Iniciando-se em maio, o que é que pode acontecer de pior com a Braskem? Voltando a repetir, a informação, a última que eu tive é que não tem uma data marcada ainda. Os detalhes eu acho que essa semana eu vou me inteirar. Mas assim, a gente imagina que ela pode estabelecer, a justiça holandesa, repito, a Braskem tem uma sede lá na Holanda, uma indenização mais justa. Porque até agora... É isso? Ele pode modificar, inclusive, os acordos já feitos, acho? É possível? Ou seria uma outra seara? Os acordos foram feitos pelos imóveis e agora seria pelo dano moral? Basicamente no dano moral, né? O acordo dos imóveis esse está em curso, né? E é importante, porque as pessoas não tinham para onde ir, né? Mas eu fiquei surpreso com esses 25 mil. Eu pensei que estava 40 mil, eu já estava indignado. Não, porque não está na área diretamente. Quem sabe se não está? Não é? Quem sabe? E outra coisa, o isolamento social. Eu sei que a Defensoria fez algumas reuniões lá no próprio local, ouviu os moradores, e essa história de recuperação da área ali, 4, 5 anos, isso não existe, gente. As pessoas estão vivendo um momento de desespero.
Mas é impressionante, gente. Assim, eu acho que eles estão abandonados. Eu sei que o povo de Maceió está abraçando praça por aí, outra praça, mas a situação dos moradores é da dó. A gente vem entrevistando ao longo desses 5 anos. Quase 10 mil pessoas ali, né? São, Na região dos são só os flechais, né? Só os flechais. São 55 mil famílias. Acho que é uma tragédia inimaginável. Eu tenho dificuldade até para explicar para quem é de fora o quanto isso impacta na vida de todo mundo. E você levantou um ponto que é importante, que eu acho que é o cerne da questão. Há todo um grupo de pessoas que estão migrando para a extrema pobreza, como reflexo do que aconteceu lá. Quer dizer, não é só sair de casa. Você imagina quem tinha um pequeno negócio ali, né? Pois é. Quem tinha um pequeno negócio, uma farmácia, ou uma pequena padaria, uma mercearia. E aí? Você vai... Não, vai para outro lugar. Não é assim. Como é que você vai se instalar, se estabelecer em outro lugar? Até porque a gente sabe que nos bairros mais periféricos, as relações sociais, elas têm um componente econômico extremamente importante, não é? E isso vai sumindo e sucumbindo. E aí? Eu passo lá, Ricardo, às vezes desço pela ladeira da Moenda ali para fugir da nossa Fernandes Lima, que a gente adora tanto, e vejo os dizeres nos muros, nos portões. Aqui uma família foi feliz por 20 anos, aqui uma família é triste, né? Aquilo que chega, a mim bate uma tristeza quando eu leio aquela coisa. E eu não acho que a reação de todos os entes, do Ministério Público, com todo respeito, seja proporcional ao tamanho da tragédia. É uma opinião pessoal minha, sabe? Às vezes um drama individual, né? Ele conta melhor uma história do que simplesmente você colocando estatísticas. Números, também né? acho. Se você, enfim, citando aqui um exemplo na arte, né? A escolha de Sofia, ele conta ali naquele episódio, né? Quem não viu o filme, veja um filme espetacular, Sofia, impactante. De você assistir a primeira vez, eu fiquei absolutamente atônito. Tá no Amazon Prime. Tá no Amazon Prime, né? Eu fiquei absolutamente atônito. E ali conta os horrores da guerra num caso individual, né? Talvez ali isso sugere um filme, não estou dizendo que vai ser assim, mas a partir, né, do exemplo de uma família que foi feliz durante 20 anos e que perdeu de alguma forma. Claro, a gente quando fala em felicidade é uma coisa idealizada, romantizada, né? Eu fui feliz, não tinha problema. Todo mundo tem problema e vai ter sempre. Mas ali você tinha uma ancoragem, você tinha uma âncora, você tinha um lugar que lhe abraçava, né? Porque eu cresci numa rua, fala Buarque de Macedo e arredores ali, você falar uma grande família vai ficando cada vez mais difícil, porque o convívio social nos espaços públicos vai diminuindo, né? Eu fui criado em praças, né? Provavelmente, não sei se você, a sua geração... Não, até que não, eu sinto falta, eu fui criado num conjunto residencial, mas a praça me faz falta. Você imagina quantas famílias ali viveram isso, crianças e jovens que viraram adultos, enfim, que são pais, enfim, que depois vem um cenário como esse. É isso, Ricardo. Então, o Mundo Sofia pode ser a sua dica desse... A Escolha de Sofia, né? Pode ser a Escolha de Sofia. A Escolha de Sofia está no Amazon Prime e eu... É um filmão. Eu concordo, é um filmão. A minha, eu vou... A Salgema de Erro à Tragédia é um livro do João Cavalcante. Ele conta um pouco a história da Salgema. Se você quiser ir além da tragédia da Braskem e tudo mais, como a Salgema surgiu, no livro tem, como os governos foram coniventes com aquilo. A gente tenta explicar que tem uma indústria química na orla de Maceió. É inexplicável, né? Fora tudo que foi feito ali. Então, o livro é Salgema do Erro à Tragédia, do João Cavalcante. É a minha dica. É isso, gente. De novo, sigam o nosso canal no YouTube, o Cada Minuto TV. Está na plataforma do Cada Minuto, www.cadaminuto.br, e nas plataformas de streaming. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Valeu. Até a próxima.